no estúdio aqui da Rádio 2 de Julho com o José Cleto, o Cleto da Banana, vereador reeleito pelo PSD com 1.412 votos, é? E 6. 1.406 votos. Bom dia, Cleto. Bom dia, Caio, Luciano Reis, Wesley, José Gomes. Bom dia, Lagoinhas, em especial ali ao distrito de Boa União e aos milhares e milhares de ouvintes do programa Primeira Mão. Cleto, uma eleição dificílima, né? Você num partido que o pessoal dizia, ou é a Raimunda Florencio ou é o Cleto. Lá em Boa União vai dar Janete, a turma do Já Ganhou, né? Dizia, vai dar Janete lá no Boa União. E aí vem Cleto e ganha a eleição, o quinto mais votado, não é isso? Quinto mais votado na eleição, se elege a Raimunda Florencio, né? Quase a mais votada, e você logo em seguida. Como é que foi para você essa experiência dessa eleição disputadíssima, hein, Cleto? Uma experiência aqui para a gente que está no processo político, uma experiência boa, principalmente quando você sai de um processo vencedor. A princípio, quando me filiei ao PSD, né, eu ouvia, talvez alguns não tinham a coragem de ser direto e falar para mim, mas falavam nos corredores, comentavam com alguém, Cleto entrou em um partido que não tem condição, Raimundo é imbatível e o partido só faz um, mas com uma esperança muito grande, a confiança que iríamos fazer 2 vereadores. Eu não tinha dúvida que a decisão foi a mais correta possível de ir para o partido PSD. Conversava muito com a vereadora Raimunda Florencio, ela me animava muito. Cleto, fique tranquilo, vamos fazer 2 vereadores, vai ser eu e você. E eu confiei, fiz o meu trabalho, fiz a minha parte, pois quando você está em um partido, está preocupado tão somente com os seus correligionários de partido, que você vai ficar para trás, não dá certo. Então fiz minha parte, não foi fácil enfrentar as urnas em um momento difícil, quando líder de governo tem 2 caminhos. Ou ele estoura de voto, ou ele não tem voto. Essa é a realidade. E no caso não estouramos, mas tivemos uma votação satisfatória em mais de 400 candidatos. A gente pontuar e encerrar a eleição sendo o 5º vereador mais votado da cidade de Alagoinhas, isso para mim é uma honra muito grande de alguém que sai da zona rural, né, e aparece no cenário político. Deus concede a oportunidade de chegar ao 4º mandato. Eu só tenho a agradecer a Deus e essa mais de 1.400 pessoas que confiou no trabalho de Cleto da Banana, dando a ele, confirmando, né, este bom trabalho, lhes concedendo o 4º mandato. No que diz respeito à Boa União, né, é o meu distrito, onde eu nasci, cresci e moro, diga-se de passagem, nós tivemos lá 17 candidatos a vereador, lá de Boa União, concernente a dona Janete, uma candidata forte, obteve na eleição de 2016 682 votos lá em Boa União, mais 151 aqui, uma eleição de 833 votos, me parece, em 2016. Mas que eleição é isso, né? Você tem uma votação agora e se você não consegue regar, manter esses votos, você vai perder. Se você consegue regar, trabalhar ele tende a crescer, como foi o meu caso. Me elegi em 2016 com 1.197 votos e fui para 1.406, ou seja, eu dei uma assistência, eu reguei esses votos, eu trabalhei. Então, assim, ela teve a infelicidade de só lá em Boa União ter perdido praticamente 70% dos votos que obteve na eleição passada e faz parte do processo político. Então não foi fácil, foi uma eleição dificílima a nível ali da minha base, que é Boa União, por conta de todos esses candidatos, mas a gente fez o bom combate, a gente levou para a população de Boa União a importância de manter, né, o vereador, se possível, pudesse acrescer, ter mais algum, mais a manutenção de quem já estava era muito importante, e diante desta proposta e diante desta campanha propositiva,
foi que conseguimos, nesta eleição, que na passada não conseguimos ser, mas nessa conseguimos ser o vereador mais votado em Boa União, com quase 500 votos, e no geral 1.406. Então, assim, eu queria muito, né, que Boa União conseguisse fazer mais do que um vereador, mais do que o Cleto da Banana. Não aconteceu. Quem sabe, em um próximo pleito, isso possa acontecer e que vai ser importante para a comunidade. Em alguns momentos da eleição, eu fui muito criticado, eu fui muito, sabe, as pessoas partiram para cima na ânsia de talvez não entender como seria a melhor forma de fazer a sua campanha, mas de tirar o vereador Cleto. Teve candidatos desse que de forma, eu diria que maldosa mesmo, não, estamos aqui não é para ganhar a eleição, mas é para tirar Cleto. E desta forma, era uma forma de fazer política que não contribuía a nível de mantermos uma liderança, de mantermos uma representação no distrito. Poderia dizer, não quero a oportunidade, Cleto já teve a sua oportunidade, eu quero, eu preciso, mas não da forma que foi feita. E candidatos que fez isso, teve 30 votos, 18 votos em Boa União e 30 votos no geral. Então, assim, não é a melhor forma de se fazer política. A melhor forma é de levar algo para o positivo. Pois, diga-se de passagem, o distrito de Boa União, não obstante precisar muito ainda de investimentos por parte do poder público, assim como toda a zona rural. A zona rural do município de Alagoinhas, ela precisa ainda ser um pouco mais vista por parte dos governos. Investimentos precisam ser feitos, pois a zona rural do município de Alagoinhas, outrora ficava às margens dos investimentos públicos. Hoje, de forma lenta, já é feito, mas precisa se acelerar um pouco mais. Então, assim, quem fez uma campanha dessa natureza não obteve respostas positivas da população. Então, isso fica como aprendizado. Eu vos confesso que aprendi muito nesta campanha, na zona rural, principalmente nas comunidades mais distantes, pois o distrito de Boa União tem uma área urbanizada no centro, e as comunidades um pouco mais distantes, a qual eu, o vereador Cleto, não costumava ir lá, ver as suas dificuldades e fazer com que o mandato pudesse trabalhar em prol dessas comunidades. Eu enxerguei de perto, eu fiquei muito sensível com o que vi, em ter ido, em ter visto, e ter um compromisso, um desafio maior nesses próximos 4 anos, que se iniciará a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Cleto, você conseguiu êxito, né, no seu 4º mandato, vereador experiente, né, da Câmara de Alagoinhas. Qual a sua avaliação, né, do pleito eleitoral com relação a nomes, né, da Casa Legislativa que não conseguiram se reeleger? Havia uma expectativa da população, dos eleitores de Alagoinhas, né, a exemplo do Caio Ramos e do Luciano Sérgio, né, 2 vereadores, colegas seus, experientes que, né, não se reelegeram. Como é que você faz aí, Cleto, uma avaliação, né, nesse sentido? É natural quando você tem um conjunto de partidos e que lança seus determinados candidatos para ir à disputa, e que, de repente, somos surpreendidos com algumas presenças que não vão permanecer e que faz parte do processo político, faz parte do processo eleitoral. O Luciano Sérgio, por exemplo, né, eu costumo dizer, e sou muito leal no que falo, no que acredito e no que defendo. É um amigo que nós tínhamos os nossos embates de plenário, e que eu costumo dizer, e disse para ele quando vi a não eleição dele, o Partido dos Trabalhadores se fragilizou um pouco nesse processo de campanha na proporcional, pois na majoritária foi a terceira força e teve uma votação bastante expressiva, mas na proporcional, de um pouco mais de 15 mil votos que obteve na majoritária, na proporcional teve um pouco mais de 4 mil votos, só conseguindo eleger, fazer uma cadeira, que é o vereador Francisco, a quem a gente aproveita para mandar um abraço. Tordininha. O Tordininha. E a não eleição do Luciano, eu fui surpreendido e disse para ele, olha, como sempre dizia em plenário ou em qualquer lugar, que na minha concepção, dos vereadores que eu conheci,
que eu fiz parte, para mim, foi o melhor vereador de Alagoinhas até então, a nível de discussão, a nível de ser propositivo, foi o vereador Luciano Sérgio. Mando um abraço para ele. Então a cidade perdeu, mas também veio outros, né, novos vereadores que ganharam as eleições e que sem dúvida farão um bom trabalho, mas o Luciano Sérgio fará uma grande falta a nível de Câmara, a nível do Legislativo, mas não tenho dúvida que ele continuará dando a sua contribuição para a nossa cidade, mesmo sem ser detentor de um mandato, até porque quem é político e quem quer contribuir para a sua população, ele pode contribuir sem necessariamente ser detentor de mandato. Então foi uma falta muito grande. Eu tinha a eleição do Luciano como uma eleição certa, mas talvez, fazendo uma análise frio, talvez o que atrapalhou um pouco a eleição na proporcional de vereador foi aquela... Ele encampava uma eleição para majoritária, e aí é natural que os correligionários, os apoiadores que você tem para uma eleição para vereador, quando você parte para uma eleição de majoritária, esses compromissos procuram outros, se agregam com outras pessoas, e talvez isso tenha sido o fato de a eleição dele não ter acontecido. O Caio, um grande amigo, né, um irmão, que eu vos confesso que não esperava um resultado negativo, mas aconteceu, e aí eu vos confesso que não entendi naquele momento, pois o partido do qual ele fazia parte fez 4 vereadores, fez a vereadora, já eu disse, me parece que a última com 953 votos, ele só conseguiu obter 887 votos. E o Caio, entre aspas, entre os apadrinhados do partido, né, do DEM, ali pela parte da esposa do Paulo César, Tatiana Andrade. E o próprio ex-prefeito, né? Também. Paulo César. Quem está mandando um abraço aqui, acompanhando a entrevista, é o Adriano, né, de Bonial. Mandando um abraço para você, viu, Cleto? Pronto. Um abraço para o Adriano também, nosso amigo. Deixa agora, Gomes. Você, Gomes. Vereador Cleto, bom dia, parabéns pela sua reeleição. Né? Obrigado, Gomes, bom dia. Os vereadores, Cleto, que não conseguiram se eleger, atribuem isso à prática da compra de votos que muitos fizeram, segundo eles, né? A pergunta é a seguinte, é 1 em 3, viu? O senhor comprou algum voto? Se não comprou, qual a fórmula para obter uma votação dessa de 1.406 votos, né, em uma eleição concorridíssima com quase 500 candidatos e em época de pandemia? E se Boa União, caso o senhor seja eleito presidente da Câmara, pode ter, durante esses 4 anos, algumas ações específicas para o seu desenvolvimento? Um abraço, Gomes. Sempre quem perde uma eleição tenta justificar o porquê perdeu e às vezes escolhe a pior forma para justificar a sua derrota. Eu vos confesso que se tivesse perdido as eleições, eu iria, da mesma forma que dei graças a Deus por ter obtido êxito, eu iria agradecer por não ter obtido êxito, porque nós temos que dar graças a Deus por tudo em nossas vidas. E eu quero discordar desta forma que alguém perdeu a eleição. Eu acho que quando se perde uma eleição, houve alguns erros de percurso, houve alguma programação que foi feita e não deu certo, então a pessoa tem que aceitar, até porque é a resposta do eleitor. O eleitor é quem decide. Eu, Gomes, não comprei um voto, absolutamente um, até porque é uma prática que, se alguém o fez, eu não tenho como saber, eu não provo se alguém o fez. Se alguém o fez, eu discordo. Eu fui muito duro, Gomes, nos meus bate-papos, nas minhas andanças, andei muito na cidade, ouvi muito a população e saí desta eleição com um aprendizado muito grande. A população não quer muita coisa do político, a população quer ver ele próximo, a população quer ser ouvida, a população quer ser correspondida nos seus anseios da coletividade. Eu vos confesso que a individualidade, no momento, no período da minha campanha, ela pouco se afloriu, pelo menos para mim,
pois eu adotei uma forma de fazer esta campanha quando eu dizia para as pessoas, olha, eu não vim aqui vos prometer nada, eu não vim aqui para vos dar nada, eu vim aqui para ouvir vocês, eu vim aqui para dizer a vocês que estou candidato à reeleição, de querer me aproximar, de estar à disposição, de poder ouvir. Então eu fui muito duro nesse sentido da minha eleição, e ter obtido 1.406 votos, eu diria que foi a postura que eu adotei na minha campanha, de uma forma séria, de uma forma equilibrada e, acima de tudo, com muita vontade de vencer as eleições. Então, não comprei absolutamente um voto. A questão de que, se porventura, né, eu já vou entrar nesse sentido, pois você já me fez a pergunta. Eu costumo sempre dizer, sempre que tenho sido interrogado nas ruas ou nos meios de comunicação, eu costumo dizer que a eleição da Câmara, ela irá acontecer no dia 1º de janeiro, né? Após a posse dos vereadores reeleitos e os novos eleitos, né? Então, é uma determinação do colegiado. Não, mas as negociações já estão acontecendo nos bastidores, a gente sabe, as reuniões. Né? Olha, cara. Não é nada ilegal, é bom dizer isso. É da política mesmo. Faz parte do processo. Você tem que correr atrás, você tem que dialogar, inclusive com a oposição também. Né? Não é nenhum pecado. E até porque, Caio, já tem vereador. Tem vereador que declarou apoio a Cleto. Se você for deixar para fazer campanha para candidatura à presidência no dia da posse, não vai dar. Ou você bem fala, ou você vai conversar nos bastidores com os outros candidatos. Eu vos confesso que, assim, foi algo que aconteceu de forma bem rápida, pois na terça-feira posterior ao dia 15, exatamente dia 17, após terminarmos a sessão, reunimos na sala do presidente os 8 vereadores que se reelegeram, e a princípio ali tinham 3 nomes, né, que era o meu nome, o nome do vereador Juraci e o nome do vereador Jorge da Farinha, e de repente ficou só o nosso nome, e os 8 vereadores que estavam presentes decidiram, né, que poderia sim ser Cleto. E aí o Cleto foi atrás de outros vereadores que voltaram, que já foram colegas e que voltaram, exemplo do vereador Arão, exemplo do vereador Djalma, e tantos os outros que conseguiram se eleger. Desses 17, eu vos confesso que eu falto conversar com uma vereadora. Irei procurá-la ainda hoje. Temos conversado, mas não pessoalmente a esse respeito. E eu quero conversar, até porque preciso e entendo que devo conversar com todos. E isso tomou corpo e, graças a Deus, pode acontecer. Eu sempre digo que a eleição é dia 1º de janeiro. Está aí, estou conversando com os colegas. Quero muito, né, que isso aconteça, mas isso acontecendo, José Gomes, independente de ter ou não, de ser ou não, eu acho que, em respeito ao mandato confiado por nossa população, temos que trabalhar por ela, principalmente nos lugares que passamos, que nos comprometemos, que ali estaríamos discutindo seus problemas e levando ao executivo e pedindo resolutividade nessas situações. A Boa União também faz parte, né? Onde é o pontapé inicial, é o ponto de partida, onde sempre a gente fez como base do nosso mandato, até porque, vou repetir, nasci, cresci e moro no distrito de Boa União, mas não utilizarei da prerrogativa, caso sendo presidente, para que isso possa acontecer, porque talvez isso possa aparecer, ora, o gestor da Câmara é chefe de um dos poderes, e aí vai colocar o prefeito contra a parede para que as coisas aconteçam, e isso, de hipótese alguma, a gente vai usar da prerrogativa do mandato de vereador para trabalhar, para representar Alagoinhas, e Boa União faz parte desse contexto também, não tão somente a zona rural, ali o distrito de Boa União, mas a zona rural no seu contexto geral, porque, volto a repetir, entendo em que a zona rural do município de Alagoinhas, em que temos aí aproximadamente, quem sabe, 35, 40 mil pessoas, ela precisa ser um pouco mais vista por parte do Poder Executivo, e investimentos precisam ser feitos. A zona rural já definiu a eleição aqui no município de Alagoinhas. Esta eleição também, ela poderia ser definida na zona rural, né? Os resultados na zona rural foi bem apertado. Haja vista
Eu tive um trabalho muito grande, pois dos 17 candidatos a vereador nesta eleição, só 3 era do nosso lado, do lado da nossa, fazia parte da nossa coligação, né? Os demais era de outras coligações, então não foi fácil. Precisamos responder ou corresponder à zona rural. A diferença na zona rural do nosso maior oponente, para quem a gente ganhou, com a diferença de 1.253 votos, era muito grande. Se nós não partíssemos no final, na reta final da campanha, para ir fazer o corpo a corpo, nós teríamos perdido com uma diferença bem maior e poderia dificultar ou talvez perdermos as eleições. Bom, são 7 horas mais 2 minutos, a gente vai interrompendo aqui a conexão com a rádio Ouro Negro FM 100.5, né? Agradecendo desde já ao Apolo Miranda, toda a turma aí da Ouro Negro, mas continuamos na web, na Rádio Web 2 de Julho, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo Rádio 2 de Julho, pela Rádiosnet e também pelo site www.radio2dejulho.com. Ô Cleto, o vereador Jorge da Farinha, que de certa forma também disputou a indicação aí no nome da base, teve aqui no programa e falou do acordo que teve na base, o suposto acordo, em que ficou acertado o apoio dele à sua candidatura à pasta, e fica a pasta não, a presidência da Câmara, e que teria sido um acordo do seguinte modo: você ficaria no comando da casa por 2 anos, e assim que terminasse o mandato, declararia apoio a ele, para que no próximo biênio ele viesse a assumir a presidência da casa. Existiu realmente esse acordo? Caio, na verdade, o que existiu, e aí eu tenho que ser muito correto com os meus colegas, o que existiu neste primeiro momento em que nós sentamos, hoje não há reeleição para um próximo biênio. Quem assumiu os primeiros 2 anos, ele sabe que ele tem 2021, 2022, e este acordo, talvez na fala do nosso colega, a quem eu respeito muito, vereador muito experiente, o Jorge, talvez ele tenha, não sei se não prestado muita atenção na discussão do momento qual nós discutíamos este momento. Eu quero dizer primeiro que não foi um acordo, não foi uma eleição extraída do governo. Quando coloca assim uma candidatura, alguns sites, algumas pessoas divulgarem uma candidatura do governo, faço parte da base do governo, sou o atual líder do governo, agradeço ao nosso prefeito, o prefeito Joaquim Neto, que em momento algum veio a interferir, se opondo à nossa pré-candidatura, mas não houve assim uma escolha do governo, foi algo em que existiu dentro do colegiado, e aí eu tenho que validar isso. Por exemplo, houve vereadores que da oposição, que a única ressalva que foi nos feita foi dizer: olha, Cleto, você como líder do governo, você vai para cima, você briga, você defende. Como presidente, eu espero que você seja mediador, eu espero que você seja magistrado e que você não venha tendenciar, muito pelo contrário, que possa cumprir o regimento, possa dar vez e voz à maioria, da mesma sorte à minoria, à oposição. Então foi essa a observação que nos foi feita por parte de alguns vereadores da oposição, e a gente nos comprometeu que faríamos desta forma, até porque a função de gestor, de presidente de uma casa legislativa é essa. Irei me esforçar o máximo possível para que possa cumprir, né, aquilo em que eu me comprometi com os nossos colegas, com os vereadores, para que possamos fazer, se Deus nos dá a oportunidade de dar certo, uma gestão boa, uma gestão que possa deixar uma marca também no legislativo. É um sonho de todo e qualquer vereador que consegue 1, 2, 3 e assim como eu, 4º mandato, ser um dia presidente da casa, comandar a casa. Tenho procurado aprender a cada dia, e aí aprender com um professor que é um pai para todo o nosso colegiado, que é hoje o vice-prefeito eleito, Roberto Torres. Então aprendi com ele, tenho aprendido e vou aprender a cada dia com os colegas, né? Sem sombra de dúvida, se essa oportunidade nos for
mudada, iremos fazer uma gestão participativa, ouvindo os colegas, fazendo com que o trabalho de cada um possa sobressair para que a população possa saber de fato o que faz, o que representa cada um dos vereadores eleitos e que representa ali a população. Então foi algo surgindo do colegiado, a princípio, daqueles que se reelegeram, os 8, e posteriormente ouvindo a cada um e chamando os demais, os novatos que se elegeram para fazer parte deste processo. Então um compromisso desta natureza, de forma direta, não foi feito, mas sem sombra de dúvida, em um suposto segundo biênio, o vereador Jorge da Farinha, que é um vereador que inclusive já foi gestor da casa, já foi presidente, sem sombra de dúvida, o nome dele é um dos nomes que estarão postos a poder discutir, fazer parte. Mas eu costumo dizer que, assim como o dele, o dos demais 15 vereadores também, pois os 16, né, que aí o Cleto vai estar saindo, mas os 16 farão parte da discussão, e aí o que o colegiado escolher, esse sim vai ser o próximo gestor. Tudo bem. Olha aqui, vou mandar um abraço para a turma que está acompanhando a gente, o Leonardo Reis, a Maria José Oliveira, o Elândio Frias, está dizendo bom dia a todos da bancada, ao vereador Cleto, que esse mandato seja mais próspero do que os anteriores. A Eli Dantas também mandando bom dia, dizendo, vereador Cleto, parabéns por mais um mandato, sucesso, Deus te abençoe. Aqui no YouTube, o Bruto está mandando uma mensagem dizendo que não foi difícil pedir votos para o Cleto, né? Foi só utilizar o argumento de que o mesmo era cumpridor da palavra e aí o voto estava garantido. Ô Gomes, é com você, faz aí sua pergunta. Na realidade, Cleto, eu percebo aqui, né, porque há algum tempo que eu não tenho contato com você diretamente, que tanto você quanto o Jorge, que falou conosco aqui também, né, o Jorge da Farinha, parece que nessa caminhada, nesses 2 anos, vocês evoluíram 100 anos-luz, né? Porque o discurso de vocês está dotado de um equilíbrio, de uma consciência muito grande. Mas quando a gente fala a respeito de Boa União, de levar as coisas para Boa União, é porque nós sabemos que a zona rural, como um todo, sempre é esquecida, né? Eu nunca fui a favor de que Araçás pudesse ser emancipado. Mas, no final das contas, se dependesse do meu voto, teria emancipado, porque os políticos da época, apesar de receberem muito, né, com relação aos royalties do petróleo lá, faziam muito pouco com relação a Araçás. Então, eu achei que foi interessante a emancipação justamente como uma lição. Então, foi por isso que eu te fiz essa pergunta, porque pelo fato de você ser daquela localidade, uma localidade que passa por uma série de dificuldades, seria até natural que você trabalhasse algumas ações no sentido de dotar Boa União de uma condição econômica melhor do que a que ela desfruta hoje. Mas o seu discurso também me parece já ser um discurso, Cleto, de quem tem a convicção de que vai sim se eleger a posição de presidente da Câmara, porque naturalmente quem tem o apoio do governo, e você representa o governo hoje, quem tem o apoio do governo em uma composição dessa de maioria, naturalmente acho que é só comprar isso, um paletó novo, porque vários você já tem, e assumir o cargo. Então você está talhado, veja bem, diante da experiência que adquiriu durante esse tempo, para assumir a presidência da Câmara e não ser somente o representante do governo, porque você vai representar lá na Câmara o interesse de toda uma casa, o interesse de mais 16 colegas seus, né, que pode ser que tenha algum voto contra, mas que, no caso, votando, vai ser porque espera que você faça um trabalho que possa fortalecer muito mais aquela casa que sofre muito desgaste e, consequentemente, né, o corpo funcional acaba tendo alguma expectativa. O que esperar de você nesse caso? Gomes, e a todos quantos nos escutam neste momento, é claro que, e não vou negar em momento algum, a minha participação no governo foi claro. Gomes, eu, quando assumi a liderança do governo, há um pouco mais de 2 anos atrás, e eu brincava aqui antes de entrar no ar,
com os meninos que parecia a Argentina contra ou a Alemanha contra o Brasil, 7-1, pois nós tínhamos e temos uma oposição bastante forte, coesa, onde teve momentos que eu fui aconselhado por auxiliares meus, rapaz, você tem que recuar, você não pode, você está se desgastando muito. E eu aprendi uma coisa na política, que se acovardar jamais, e fiz o bom combate, sempre dizia aquele caso de uma andorinha só não faz verão, e fez sim, porque eu sempre dizia naquele momento, na defesa do governo, do prefeito Joaquim Neto, que iríamos vencer, que se avizinhava o ano da eleição e que aquilo era a forma que a oposição estava fazendo, politizando a situação, com uma relação bem amistosa com os colegas da oposição, mas fazendo o bom combate. Então, é inegável não fazer uma junção do vereador Cleto da Banana ao governo, mas tendo a oportunidade de gerir aquela casa, pode ter certeza que aí são poderes distintos. Sim, faço parte do governo do prefeito Joaquim Neto, mas aquela casa ela tem a sua independência. Iremos tratar com harmonia, os poderes serão harmônicos, porém distintos. A gente vai procurar o máximo possível fazer com que a casa tenha o bom andamento dos seus trabalhos, mas não tendenciando de hipótese alguma, até porque é esse o compromisso que nós temos feito com os colegas, principalmente os da oposição. E eu costumo dizer que na política ou em qualquer outra situação, compromisso, a minha mãe, uma mulher que teve 17 filhos, uma mulher sem conhecimento da letra, ignorante no seu sentido total da letra, mas com uma sabedoria imensa, de uma vivência de vida, com uma sabedoria imensa no pouco que viveu. Minha mãe faleceu aos 49 anos de idade e ela sempre dizia pra gente, olha, ninguém é forçado a tratar, mas no momento que trata, o final deve ser o cumprimento. Então, assim, eu cresci aprendendo isso com minha mãe, meu pai. Então, todos os compromissos, aquilo que nós temos nos comprometido, isso nós iremos cumprir, né? Que é cumprir o regimento, que é dar vez e voz e o direito a todos. No parlamento se diz, há uma gíria que se diz que no parlamento, que minoria discute, maioria aprova, sim, mas se você tem a maioria absoluta e que você tem condição de aprovar os seus projetos, o Cleto ele deixa de ser o líder do governo, aquele que busca incessantemente, que discute no plenário a defesa do governo e as propostas do governo para encaminhar a aprovação dos seus interesses. Ele passa de deixar de ser esse Cleto, ele passa a ser um gestor de um colegiado, se isso assim acontecer no dia 1º de janeiro. Então, isso acontecendo, o compromisso de Cleto é de fazer com que o trabalho da Câmara, com o trabalho de cada um dos vereadores, ele possa sobressair para a sociedade, aproximar cada vez mais a sociedade da Câmara e a Câmara da sociedade. Sem tendenciar isso, você pode ter certeza, se isso acontecer, todos irão acompanhar, irão ver que tudo quanto temos falado neste momento, iremos procurar cumprir. E olhe que não vai ser fácil para o Cleto, porque o Cleto gosta desse embate, ele gosta dessa discussão, mas eu vou ter que me ater ao papel o qual eu me coloquei à disposição a desempenhar. Cleto, a disputa Joaquim Neto, Paulo César, levando em conta que houve uma pouca diferença de votos, entre o prefeito reeleito Joaquim Neto e Paulo César, na sua opinião, houve falhas dentro do governo para chegar a este ponto? É natural que sim, Luciano, pois uma prefeitura como a prefeitura de Alagoinhas, nós poderíamos ter chegado ao processo eleitoral de uma forma mais tranquila, de uma forma mais branda, para chegarmos para nos depararmos diante do processo eleitoral, o qual a eleição, o dia da votação, ocorreu no dia 15. Mas assim, é com os erros que se aprende, foram algumas alianças que foram quebradas, e isso fez com que também dificultasse, se acirrasse esse momento.
os erros ora cometidos pelo governo, que todo e qualquer governo comete erros. Eu espero em Deus que isso seja corrigido para que nos próximos pleitos não venhamos ter tantas dificuldades, mas é natural que aconteçam esses erros. Mas uma das coisas, na minha concepção, que mais dificultou foi a quebra de algumas alianças e que, naturalmente, esses aliados procuraram algum lugar para poder vencer um processo de eleição. Haja vista, um pouco mais de um ano antes da eleição, já cantava-se vitória, já dizia que acabou, que o governo acabou, que não tinha mais jeito. E eu vos confesso que em momento nenhum eu tive dúvida que iríamos ganhar as eleições. Com muita dificuldade, a gente sabia que era muita dificuldade, mas eu sempre tive a esperança, a confiança que iríamos vencer. Mas que houve erros é natural. E houve sim, mas esperamos que esses erros eles possam não existir nesse segundo mandato, até porque a gente aprende com os erros que cometemos e não tenho dúvida que o prefeito Joaquim Neto, ele sai deste processo mais maduro, ele sai desse processo mais experiente. No obstante, vai ser prefeito pela 5ª vez, mas, sem sombra de dúvida, aprendeu e aprendeu muito. Bom, Cleto, são 7 horas, mais 17 minutos. A gente agradece a sua presença aqui no programa, a disponibilidade de ficar esse tempo todo aqui com a gente. A gente sabe que você é uma pessoa bastante ocupada, tem os eleitores, os assessores e tal para tomar conta, né, para cuidar, para dar assistência, mas está aqui com a gente, conversando, tratando sobre temas relevantes para a sociedade. Eu deixo você à vontade aí para seu recado final. Na verdade, Caio, e a todos, agradecer por este momento que vocês nos proporcionam, pois isso é muito importante estar aqui. A gente está falando para milhares e milhares de pessoas e nós só temos a agradecer. Eu costumo sempre finalizar, né, essas entrevistas as quais nós estamos dando, agradecendo a nossa família, aos nossos auxiliares, os quais nos ajudaram muito, bastante nesta eleição, a todos quanto a princípio acreditaram naquilo que nós paramos e discutimos com eles e nos ajudou a levar a nossa população, e o resultado foi esse 1.406 votos. Então, a gente agradece a cada uma dessas pessoas em que nos ajudou, em que reelegeu o vereador Cleto da Banana, e nos colocamos à disposição para discutir de forma coletiva os interesses da nossa sociedade. Então, obrigado, Alagoinhas, obrigado a todos, e eu quero finalizar citando o Salmo de número 103, os 2 primeiros versículos, que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E o versículo 2, o posterior, diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista Davi, ele conclamava a sua alma, a sua vida, a agradecer a Deus por tudo quanto Deus tinha feito por ele, e que ele não viesse a esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor havia feito na vida dele. Da mesma sorte eu quero fazer, que eu não venha a esquecer tudo quanto Deus ele tem proporcionado na minha vida. Então, primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, e em tudo de nossas vidas, Deus. Deus te abençoe, amigo, irmão, a todos aqui desse estúdio, e que vocês continuem fazendo este programa da forma que tem feito, levando a informação para a nossa população da forma mais precisa possível. Um abraço e um beijo no coração de todos. Valeu, Cleto. Aliás, aqui a turma ainda mandando mensagem.